Bom dia, família Canção Nova, quarta-feira, 21 de setembro. Hoje é dia de São Mateus. Conheça o cobrador de impostos odiado por judeus que se tornou apóstolo de Cristo. E na catequese com o Papa, um balanço da viagem ao Cazaquistão e o chamado ao respeito às religiões. A gente começa essa edição mostrando o céu do Distrito Federal. Brasília vai ter sol entre nuvens, pode ter pancadas de chuva a partir da tarde. Termômetros entre 20 e 32 graus. E no dia de luta da pessoa com deficiência, ações que ajudam na inclusão. Falando de eleições, mais de 1.700.000 mesários foram convocados pela Justiça Eleitoral. Veja também quem é o novo bispo da Diocese de São Miguel Paulista, em São Paulo. E a homenagem ao aniversariante do dia, Dom Odilo Scherer. Vamos para um breve intervalo com imagens do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Por lá, quarta-feira de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 23 graus. O Papa Francisco apresentou hoje um balanço de sua viagem ao Cazaquistão, realizada na semana passada. Francisco afirmou que o Cazaquistão tem a vocação de defender a paz e a fraternidade no mundo. O Papa elogiou escolhas positivas feitas pelo país, como a recusa das armas nucleares. A principal razão da viagem ao país asiático foi a participação do Congresso dos Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. Francisco afirmou que é preciso colocar as religiões no centro do compromisso para a construção de um mundo onde as pessoas se escutem e se respeitem. Alertou que isso não é relativismo, é escutar e respeitar. O Papa lembrou que seus antecessores realizaram encontros com líderes de outras religiões e foram muito criticados por isso, como o encontro realizado por João Paulo II em Assis, em 1986, foi muito criticado por pessoas que não tinham visão de futuro. Francisco recordou ainda o exemplo de tantos líderes que pagaram com a vida a fidelidade ao Deus da paz e da fraternidade. No final, o Papa lembrou a importância do testemunho no dia a dia que constrói um mundo melhor para todos. A respeito dos católicos, minoria no Cazaquistão, o Papa afirmou que representam um pequeno rebanho. Por isso, são chamados a construir relações com cristãos de outras denominações e também a fraternidade com todos, estar abertos e confiantes na ação do Espírito Santo, que sopra livremente, onde e como quer. E o Vaticano anunciou hoje a nomeação do novo bispo de São Miguel Paulista. Padre Algacir Munhac foi escolhido para ser o sucessor de Dom Manuel Parrado Carral. Até o momento, o padre Algacir exercia a função de superior dos missionários escalabrinianos na América do Sul. O novo bispo tem 56 anos, é natural de Cascavel, no Paraná. E você sabia que hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência? A data foi criada para incentivar uma maior inclusão dessas pessoas. E sobre esse assunto eu converso agora com a Aline Mércio, que está numa instituição que viabiliza esse trabalho. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, a gente está aqui na sede da ACD, no Ibirapuera, e nós vamos conversar agora com a doutora Daniela Neves, que é diretora médica aqui da instituição. Bom dia, doutora. Qual a importância de um Dia Nacional de Luta para a Pessoa com Deficiência? Bom dia. A grande importância é que não é um dia para minorias. Afinal, de acordo com dados do IBGE, temos 45 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil. E duas grandes ações eu trago para reflexão sobre esse dia. A conscientização sobre a necessidade dessas pessoas e a inclusão. Perfeito. E aqui na ACD vocês fazem um trabalho bem importante também com essas pessoas, né? Sim. Uma poderosíssima ferramenta de inclusão é a reabilitação.
E é de fato o que fazemos aqui, né? Nós tratamos as pessoas que são desiguais de forma individualizada, de forma personalizada, né, através de protocolos de reabilitação, onde eles passam por diversas terapias e, no final, devolvemos para a sociedade totalmente reabilitados. E são adultos e crianças aqui, população, né? Tanto adulto quanto infantil, e foco é deficiência física. Perfeito, muito obrigada, doutora. A ACD que trata por ano de cerca de 800 mil pessoas passam por aqui. Voltamos aos estúdios, Adelita. Muito obrigada, Aline. E na Grande São Paulo, um desabamento deixou 9 mortos em Itapecerica da Serra. O desabamento ocorreu ontem numa empresa de containers na estrada Ferreira Guedes, em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo. No momento em que a estrutura se rompeu, estava sendo realizada uma palestra com o candidato a deputado estadual, Jones Donizete, e Eli Santos, candidata a deputada federal. Cerca de 60 pessoas participavam do evento. 9 pessoas morreram e 28 foram socorridas e levadas a hospitais da região. Os 2 candidatos e demais participantes tiveram ferimentos leves. Os bombeiros finalizaram os trabalhos ainda ontem. Tempestades em várias partes do país são previstas para essa quarta-feira. Vamos conferir a previsão do tempo. A chuva começa a se intensificar pelo país com maior volume e força, ainda no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, nos estados do Centro-Oeste, Sudeste e no Paraná. Nessas regiões, há alerta para temporais, ventania e até mesmo queda de granizo. Os estados com maiores acumulados são Mato Grosso do Sul, com 32 milímetros de chuva, assim como Goiás, e São Paulo, com 24 milímetros. As temperaturas não sobem tanto no Sudeste, máxima de 31 graus nas capitais. No Centro-Oeste, Cuiabá pode registrar máxima de 38 graus e Campo Grande, 30 graus. No Nordeste, o interior da região estará sob influência do sol, onde as temperaturas podem atingir os 38 graus em Teresina. A seguir, TRE começa a lacrar urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições deste ano. Voltamos em 2 minutos. Veja aí o céu de João Pessoa. Na capital paraibana vai ter sol entre nuvens com pancadas de chuva ainda pela manhã. Termômetros entre 23 e 30 graus. CN Notícias está de volta e os tribunais regionais eleitorais de todo o país começaram a lacrar as urnas eletrônicas nesta semana. O Distrito Federal, lá no Distrito Federal, o procedimento começou ainda hoje de manhã. Nós vamos ao vivo agora lá para conversar e saber mais detalhes com o Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Nós estamos aqui em um dos galpões do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Essa preparação das urnas eletrônicas começou por volta das 8 da manhã. Essa preparação consiste em verificar as urnas eletrônicas, se está tudo certo, e também na inclusão dos dados dos eleitores e dos candidatos. O que está acontecendo aqui é parecido com o que vai ocorrer em todos os tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil, a preparação das mais de 577 mil urnas eletrônicas para as eleições do dia 2 de outubro. Eleições gerais que acontecem daqui a 10 dias. Estou ao lado do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Roberval Bellinati, que vai falar para a gente um pouquinho desse procedimento, no que consiste de fato esse procedimento de preparação das urnas. Desembargador, primeiro, obrigado pela entrevista. Conta para a gente como é esse procedimento. Hoje é um dia especial para a Justiça Eleitoral, porque ela prepara as urnas que vão ser utilizadas no dia da eleição. Estamos fazendo aqui uma cerimônia de lacração. Significa colocar os nomes dos eleitores nas urnas eletrônicas e os nomes de todos os candidatos e partidos políticos. Em seguida, os juízes
examinam a urna eletrônica e assinam um lacre, que lacre é colocado na urna, atestando a integridade do equipamento. Essa urna preparada, ela é separada e posteriormente, na véspera da eleição, ela será levada à sessão eleitoral, no local de votação. Então esse é um momento especial, porque é um dos momentos mais que encerra praticamente o trabalho da Justiça Federal nesta fase, preparando as urnas para os eleitores. Agora, esse lacre, esse procedimento que está sendo feito aqui, ele só vai ser retirado após o término da votação, já para o procedimento de apuração, né? Esta urna vai chegar na sessão, vai ser recebida por 4 mesários e a votação vai começar às 8 horas da manhã, vai até às 17 horas. Então lá na sala ele vai retirar o lacre, vai emitir um boletim chamado zerésima e no final da votação vai emitir um outro boletim chamado boletim de urna com o resultado da votação. Vai aparecer tudo ali porque a urna eletrônica é um mini computador e vai registrar tudo que aconteceu durante o pleito eleitoral. E esse procedimento é acompanhado por várias entidades, juízes eleitorais, que acompanham se está tudo certo, né? O processo eleitoral é muito fiscalizado pelos partidos políticos. Aqui no DF, 200 juízes, 200 promotores vão fazer a fiscalização e 12 mil policiais aqui na capital da República vão trabalhar para assegurar a segurança aos 2.203.000 eleitores que temos na capital da República. Então, todas as forças de segurança e a Justiça Eleitoral estão unidas para promovermos eleições transparentes, seguras e pacíficas. E eu espero que a população compareça para votar, exerça o seu direito de cidadania e promova a democracia. Nós temos que prestigiar a democracia porque a eleição significa escolher os nossos representantes. O voto é obrigatório, mas nós temos esse dever cívico de participar da construção do nosso país. E ao votar, nós estamos participando. Desembargador, muito obrigado. Olha só, Adelita, só um detalhe. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal também é responsável pelas urnas eletrônicas que são enviadas para o exterior, os brasileiros que votam no exterior. Eu volto com vocês nos estúdios. Muito obrigada, Francisco. Bom trabalho para você que continua aí. E mais de 1.700.000 mesários foram convocados pela Justiça Eleitoral para trabalhar nas eleições de outubro. Aqui em São Paulo, nossa equipe conversou com um voluntário que presta esse serviço ao país há mais de 6 décadas. Isso mesmo, viu, Adelita? Bom dia a você e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. São os mesários os responsáveis pela realização das eleições em todo o país. São eles que recebem os eleitores, checam os documentos e também habilitam a urna. Um trabalho que seu Ari Prisante conhece muito bem. Ele que tem 93 anos e é mesário há mais de 6 décadas, né, seu Ari? Como é que isso tudo começou? Começa quando, curiosamente, eu fui solicitado numa eleição que faltou um mesário. Mas não esqueça de dizer que nós colaboramos com a Justiça e junto com o Tribunal de Justiça Eleitoral, sem o qual não teríamos condição de exercer a eleição. O senhor ajudava ali como mesário num período em que as eleições ainda eram com cédulas de papel. De papel, com envelopes. Era uma barbaridade. O eleitor chegava na sessão, se identificava, confirmávamos com o documento, entregávamos a ele um envelope rubricado pelo presidente da mesa, ele se dirigia ao local da urna, colocava dentro do envelope a sua cédula ou as cédulas que ele achava que tinha que colocar, fechava o envelope e devolvia na mesa e colocava dentro da urna. Ninguém mais tocava naquele envelope. E aí depois vieram as urnas eletrônicas, o trabalho modificou? Aí já não houve tanto trabalho, porque era só identificar o eleitor, ele vai para a urna, digita e acabou o problema. Isso é democracia, isso é decência eleitoral. Decência eleitoral. Por que o senhor diz isso? Porque ninguém pode interferir no resultado.
Não tem como o resultado é verdadeiro. O povo vota naquele que ele quer votar, não no candidato que quer ser eleito. Eu acho que não basta ser brasileiro, você tem que ser patriota. Você tem que colaborar com o seu país, de qualquer forma, mas colaborar. Ok, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho, certamente um motivo de orgulho para todos nós, esse trabalho que o seu Ari faz, juntamente com outros tantos mesários que ajudam aí na realização do pleito das eleições. E neste ano o seu Ari está cheio de vontade e vai trabalhar em mais uma eleição, viu, Adelita? Incansável o seu Ari, hein? E olha só, os eleitores que perderam, né, o título devem ficar atentos ao fim do prazo para solicitar a segunda via do documento. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente é a Monize Amorim. Bom dia, Monize. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. O prazo termina amanhã. O eleitor deve solicitar a segunda via do título no cartório eleitoral na zona onde tem o cadastro. E é importante que ele esteja em dia com a Justiça Eleitoral para conseguir essa segunda via. Uma outra opção, Adelita, que também é uma novidade aí para as eleições deste ano, para o eleitor que está em situação regular, é que é possível imprimir o título direto no portal do TSE, em um campo chamado Imprimir o Título Eleitoral. Lembrando, Adelita, que também há uma outra alternativa ao documento de papel, que é a versão digital do título. O e-título pode ser baixado em qualquer smartphone e nele o eleitor tem acesso a vários serviços e informações, local de votação, conseguir a quitação eleitoral, saber se ele está em dia com a Justiça Eleitoral ou não, solicitar para pagar as multas. Então são várias utilidades que o eleitor pode ter neste aplicativo sem precisar ir necessariamente a um cartório eleitoral. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Monize. Agora a gente vai mudar de assunto e vamos para o A Seguir e vamos saber depois um pouco da história de São Mateus, evangelista e apóstolo de Jesus. Agora vemos imagens da praia de Aruana, em Aracaju, que tem os termômetros entre 19 e 29 graus. Hoje a igreja faz a memória litúrgica de São Mateus, o cobrador de impostos que se tornou apóstolo e evangelista. O anúncio de Cristo foi sua missão. São Mateus era cobrador de impostos e nós sabemos muito bem que na época de Jesus o cobrador de imposto era aquele homem injusto, tido até como um ladrão, porque cobrava indevidamente taxas do povo e ali arrumava maneiras de ter o seu próprio sustento, de se sair bem. Mas certo dia Jesus passa e olha para Mateus e o chama: segue-me. Mateus deixa tudo e vai atrás de Jesus, deixando para trás todo o seu trabalho, tudo aquilo que era valor para ele, que era o dinheiro, e passa a ser um dos grandes apóstolos de Jesus. É Mateus que é o primeiro evangelista que vai escrever sobre a vida, sobre a morte de Jesus. E é por isso que nós somos chamados, nesse dia especial, a pedirmos a intercessão de São Mateus. Ele que de maneira especial é intercessor, protetor daqueles que trabalham, com contabilidade, e nós queremos assim de maneira muito especial pedir a intercessão de São Mateus neste dia especial. E que a palavra de Deus revelada, manifestada, escrita por São Mateus, chegue aos nossos corações para que possamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. E antes de encerrar, a gente lembra que hoje é aniversário de Dom Odilo. O cardeal Odilo Pedro Scherer completa 73 anos. Nesses dias, ele está lá em Roma realizando a visita ad limina dos bispos paulistas. Esse é um encontro periódico dos bispos com o Papa. E assim a gente termina essa edição com uma homenagem ao arcebispo de São Paulo. Parabéns, Dom Odilo!
a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade.